A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 2 e versículo de número 1, que diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o irado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar, irmãos, que o nosso Jesus, ele observou aqui a fé desses homens. Esses homens que levaram paralítico, 4 homens, levaram paralítico para ser curado por Jesus. Mas a Bíblia diz que chegando lá tinha uma grande multidão. Multidão que impedia esses homens de chegar perto de Jesus junto com o paralítico. Existem multidões que estão à nossa frente tentando impedir a resposta, tentando impedir o milagre, mas o Senhor me trouxe aqui para te falar: não deixe as multidões te paralisarem, não deixe os problemas, aramandarasto, decanta, a ansiedade, a depressão, o medo, a angústia, a falta de fé paralisar você. É bem verdade que entre você e Jesus tem uma multidão. É bem verdade que entre você e o milagre que Jesus tem para sua vida, você vai precisar amandorecanta lamandaraia romper. E o Senhor decantarastura mandaraia está dizendo para você: é tempo de você romper. É tempo de você assim não aceitar as impossibilidades que estão diante de você. Esses homens que estavam com esse paralítico não aceitaram aquela situação ali de um não, de realmente olhar humanamente falando e não ver uma saída. Mas a Bíblia diz que eles se posicionaram de forma diferente. Eles subiram onde Jesus estava, descobriram o telhado em direção a Jesus e desceram paralítico. Houve esforço? Houve. Eles precisaram romper? Sim. E tem momentos na minha e na sua vida que não é diferente. A gente vai precisar se esforçar. Nós vamos precisar romper. Nós vamos precisar verdadeiramente, ter a fé para alcançar alguns objetivos. Porque se esses homens aqui não tivessem esforço e fé, eles não tinham alcançado o objetivo que era a cura desse paralítico. Declare comigo: eu vou ter esforço e fé para alcançar os meus objetivos. Eu vou ter esforço e fé para alcançar os meus objetivos. Há quem pense que é só fé, mas não é somente fé, irmãos. É o esforço. Porque até para ter fé nós precisamos nos esforçar, não é verdade? Porque as circunstâncias vão ser contrárias. A vontade de não ler a Bíblia vai chegar. A vontade de não orar vai chegar. A vontade de não fazer o que Deus manda vai chegar. Só que nós vamos precisar ter esforço, nos esforçarmos para agradar a Deus e ter a fé e vivermos de Deus o sobrenatural. Você vai observar, irmãos, que tem momentos na nossa vida que é necessário a gente romper a multidão de problemas, a multidão de adversidades, a multidão que se levanta contra nós para tentar impedir o nosso milagre. Você vai observar que isso também aconteceu na vida de Bartimeu. A multidão mandou Bartimeu se calar. E tem multidões que querem que a gente se cale, querem que a gente desista. Essa multidão que estava diante desses homens e desse paralítico era para que eles desistissem. A multidão que estava diante de Bartimeu mandava ele se calar. Havia também uma multidão entre a mulher do fluxo de sangue e Jesus, mas ela rompeu a multidão. Então tem momentos na minha e na sua vida que é necessário termos fé para rompermos a multidão. Tem milagres que vão acontecer, irmão, só quando a gente se esforçar. Porque a gente às vezes pensa que porque Deus tem uma obra na nossa vida, tem algo para fazer na nossa história, nós não vamos precisar nos esforçar. Quem te disse isso? Para tudo na vida exige esforço para você viver milagre, para você receber de Deus a porção dobrada, para você ser um homem ou uma mulher de Deus, para você ter um cargo elevado nessa terra, para você ser um homem grande em uma empresa, para você se destacar como um homem ou como uma mulher grande em um lugar. Você precisa se esforçar. Porque não tem esse negócio, irmãos, de receber bênção, vitória sem esforço. Isso é mentira.
Tem que haver um esforço na nossa parte. Para que a gente tenha fé, para que a gente tenha esperança. Irmã, Deus mandou eu aguardar. Não quer dizer que você tem que cruzar os braços e aguardar. Quer dizer que você tem que aguardar orando, louvando, engrandecendo ao Senhor, lendo a palavra. Não é aguardar dormindo até meio-dia, acordando e ficando na frente da televisão aguardando. Não. É aguardar se esforçando. É aguardar buscando ao Senhor. É aguardar o que Deus tem para fazer na sua vida, mas você buscando fazer a sua parte. Aí esses homens, irmãos, eles se esforçam. O esforço com certeza não foi pequeno, não. Porque esse paralítico precisou ser subido por esses homens, o telhado precisou ser tirado e esses homens precisaram descer com cuidado. Então tinha uma multidão ali também. Ainda tinha isso, eles tinham que colocar o homem no lugar onde Jesus estava para descer ele em frente a Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Fé. Isso agrada o coração de Deus quando eu e você não andamos por aquilo que o nosso cenário mostra e quando a gente não desiste fácil. Deira baracanta. Porque tem gente que diz assim, eu fui, não deu certo uma vez, não vou tentar mais. Não é assim, não. Mas se é de Deus, irmã, tudo tem que se abrir, as portas tem que abrir. Não, meu irmão, as coisas de Deus vai ter luta. As coisas de Deus vai ter dificuldades. As coisas de Deus vai ter dores, aflições, vai ter, mas você vai conseguir vencer. Por que esse paralítico foi curado e teve seus pecados perdoados? Porque não foi somente uma cura, mas foi um perdão de pecados, irmãos. Foi somente o Senhor Jesus curando, mas foi o Senhor Jesus também perdoando. Então nós vamos observar, irmãos, que quanto mais a gente precisa do Senhor, a gente precisa se esforçar mais. Esse esforço aqui era necessário. Esse homem necessitava do perdão. Porque diferente daquele homem que Jesus, do cego de nascença, que Jesus falou, deu testemunho sobre ele, Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecou. Isso aconteceu para que fosse manifesta as obras de Deus. O próprio Jesus vai dizer, perdoados estão os teus pecados. Então nós vamos observar, irmãos, que o nosso Jesus, ele cura e ele perdoa pecados. Mas quanto mais a gente necessita, quanto maior for o que a gente precisar de Deus, mais esforço a gente vai precisar ter. Jesus é o Filho de Deus, veio na terra 100% homem, 100% Deus perfeito. Mas antes de iniciar o ministério, Jesus precisou passar pela preparação. Não foi assim? Jesus foi batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele se retirava para orar. Então Jesus sempre dava o exemplo, irmão, sempre estava em uma vida de preparação. Você pode ter 50, 60, 70 anos de evangelho, 100 anos, você pode ter quanto tempo for. Mas você precisa todos os dias se preparar. Você precisa todos os dias se esforçar, porque não adianta. Se você se esforçar a sua vida inteira, mas no último dia da sua vida, você não se esforçar para entrar pela porta estreita, você não se esforçar para receber de Deus a salvação, você não vai receber. Porque tudo na vida exige esforço. Para a comida vir para o prato, nós precisamos fazer o quê? Ir para a panela, precisamos ir para a pia, precisamos fazer, não é verdade? Nós precisamos movimentar a nossa mão e levar até a boca para o alimento chegar. Tudo exige o quê? Esforço. Para o alimento chegar na minha e na sua mesa, alguém precisa estar lá plantando, cultivando, se esforçando, trabalhando, acordando cedo. Tudo exige esforço. O Filho de Deus se esforçava todos os dias da sua vida para cumprir o propósito que foi designado de Deus para ele. E nós precisamos cumprir o exemplo que ele nos deixou de esforço. Jesus era o Filho de Deus, irmãos. Ele podia cruzar os braços e somente mandar e as coisas acontecerem, mas não. Jesus fazia sempre sua parte. Jesus se dava, se doava, arabaracantarasturabai, aramandarai. E nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Nós precisamos nos esforçar mais. Nós precisamos mais e mais nos colocarmos na posição. A chuva cai do céu para regar a terra, mas a semente que planta é eu e você. Quem cultiva, daramandaraia. Quem ara a terra, quem prepara tudo somos nós, irmãos. Deus dá a semente, Deus dá os animais. Deus dá pra gente a força para trabalhar, mas quem faz a nossa parte somos nós. Nem tudo será fácil, aqui foi grandes esforços, mas valeu a pena. Valeu a pena os esforços, declare comigo, eu vou me esforçar e cada esforço que eu vou fazer vai valer a pena. Eu vou me esforçar e cada esforço que eu vou fazer vai valer a pena.
Irmãos, cada esforço que esses homens fizeram aqui valeu a pena. Porque eles puderam ver aquele paralítico de Cafarnaum andar. Eles puderam ver o milagre acontecer. Aquele paralítico que estava ali naquele lugar, realmente que precisava de uma resposta, ele recebeu. Por quê? Porque houve esforços. E é isso que Deus está dizendo para você. Dei cantaramandaras turamandaraia. Ramando cantarás, tu se esforce. De canta lamandarai. Lembra do que o Senhor disse para Josué? Seja forte e corajoso. Lembra do que Davi disse para Salomão? Seja homem, seja forte, tenha coragem. Lembra do que foi que o Senhor disse para Paulo? Coragem. Porque pelo modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, importas também que dê em Roma. Mas para isso, Paulo, você precisa ser corajoso. Mas para construir o templo, Salomão, você precisa ser corajoso. Mas para introduzir o povo na terra que manda leite e mel, Josué, você precisa ser corajoso. Você precisa ser forte. Você precisa não desistir. Tem gente que desiste muito fácil e Deus está dizendo, não te chamei para isso. Não te chamei para desistir fácil, mas te chamei para perseverar. Quem perseverar até o fim será salvo. Está escrito na palavra do Senhor. Até para ir morar no céu, a gente precisa perseverar até o fim. De cantaramandaraia. Porque se não houver esforço, se não houver perseverança, aramandarai, a gente não consegue alcançar a coroa da vida. Porque o céu é tomada a força, e há quem pensa que não é, mas é. Então tudo na nossa vida vai exigir esforço. Se esforce. Porque Deus tem coisas maiores e melhores para fazer na sua vida. Se esforce. Dê o seu melhor, porque quando Deus cumprir a palavra na sua vida, você vai lembrar, Deus cumpriu, mas eu fiz a minha parte. Faça a sua parte, ore, busque, jejue, consagre. Faça o que Deus lhe direcionar, leia a palavra. Mas não deixe a multidão de problemas, de crises, de dores, de sofrimentos lhe parar. As multidões não podem parar você. Esses homens não deixaram as multidões paralisar a eles. E o amigo deles, aqui que estava com eles, obteve a resposta. Foi curado. A mulher do fluxo de sangue não deixou aquela multidão paralisar o que ela precisava, mas ela foi curada. Por quê? Porque ela rompeu a multidão. Bartimeu não deixou a multidão calar a ele, mas ele foi curado. Por quê? Porque ele continuou clamando e não ouviu o que a multidão falou. Às vezes é necessário a gente romper a multidão para chegarmos até o milagre. Não desista, não é porque Deus lhe prometeu, porque vai ser, porque Deus que falou vai ser fácil, não. Quando Deus fala também tem obstáculos, tem empecilhos, mas se preciso for, destelhe a casa, se preciso for, coloque aí diante de Jesus aquilo que você precisa, faça descer, faça alguma coisa, mas não deixe de receber o seu milagre por causa da multidão, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos orar por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos advertir, Senhor, através dessa palavra, Pai. Por nos animar, Senhor, porque o Senhor está advertindo pessoas aqui que estavam pensando em desistir, pensando em parar por causa da multidão, mas o Senhor está dizendo não pare, o Senhor está dizendo não retroceda, o Senhor está dizendo permaneça, aramando, cantaramandaraia, de pé, porque o Senhor trarei a vitória para a sua vida, porque o Senhor farei o milagre chegar, não é porque está difícil que não é de Deus. Quando as coisas são de Deus também há impossibilidades, mas nós sabemos de uma coisa, com o Senhor nós podemos vencer e você vai vencer. Você vai chegar onde o Senhor disse que você chegaria. O milagre que o Senhor designou para sua vida vai acontecer porque você a partir de agora vai se esforçar mais. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime e restitua, abra a porta de emprego, Senhor, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui, meu Deus amado, crendo e recebendo a sua vitória. Pai, eu te peço, toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece, eu intercedo e te peço, meu Pai, se for para o teu nome ser glorificado, que o Senhor venha dar testemunho para o teu povo contar, que o Senhor venha fazer o milagre acontecer, Pai, traz resposta ao teu povo. E o povo
crê, Pai, o povo que espera, o povo que persevera, meu Deus amado, eles vão receber a resposta de Ti, eu creio, Pai. Quando somos perseverantes, quando nos esforçamos e quando cremos no Senhor, a nossa vitória chega. Continua conosco, meu Deus. Assim eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você, se esforce, porque o seu milagre vai acontecer. O milagre só aconteceu na vida desse paralítico que estava em Cafarnaum, porque ele mesmo se esforçou, porque houve esforço dele e dos que estavam com ele. Se esforce você e os que estão com você também vão se esforçar para que o seu milagre chegue. Que Deus te abençoe. Nada de desistir, porque Deus é contigo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.